Né? Há uma advertência aqui muito forte que nós podemos tratá-la separado. Tá? Então, o texto diz assim, o texto coloca assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja, portanto, aquele que sabe, ele tem conhecimento do que deve fazer, do bem que deve ser feito, e não faz esse bem, ele está pecando. Há uma Bíblia que diz assim, na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Saber fazer o que é certo e não fazer é pecado, certo? Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre o pecado, na verdade, da omissão, certo? Existe o pecado da comissão. O pecado da comissão é o pecado por algo que eu faço de errado. É algo que eu faço. Eu sou agente ativo. Eu sou agente ativo. O pecado de omissão, eu sou o agente que não faz nada. Na verdade, eu deixo de fazer o que deveria fazer, certo? E eu vou usar alguns textos do Novo Testamento para que nós possamos ter um entendimento claro. Então, por exemplo, na parábola que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 19, essa parábola aí, eu queria chamar a atenção sua para você perceber essa parábola aí. Eu vou ler para você, certo? É a parábola das 10 minas. Veja, não é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos a gente vai com outro contexto. Aqui é a parábola das 10 minas. Eu vou ler para vocês. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. E respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. E respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. O que não tem, ou o que tem, o que ele acha que tem, o que ele pensa que tem, lhe será tirado, certo? Então, presta atenção numa coisa, porque é diferente da parábola dos talentos, porque vocês vão lembrar que a parábola dos talentos, ele dá uma quantidade a um, dá 5 a um, dá 2 a um, dá 1 a outro. Aqui, essa parábola, ele dá a cada um, ele dá a mesma quantidade. Não há distinção, certo? Não há distinção. E a gente precisa entender isso, porque na parábola dos talentos, pressupõe-se a ideia ali
é que Deus dá de acordo com a capacidade que cada pessoa tem, né? A ideia ali que Jesus distribui os talentos de acordo com aquela capacidade que a pessoa tem. Aqui, ali vamos entender que ali talento traz a ideia de capacidade, de capacitação. Aqui é diferente. Essas minas, elas representam o Evangelho com todos os seus privilégios. Quer dizer, o que Rinaldo recebe, o pastor Rinaldo recebe, é o mesmo que Thaís recebe, é o mesmo que Cristiano recebe, é o mesmo que Luiz Mário recebe, é o mesmo que Duda recebe, é o mesmo que Jackson recebe. Nós não recebemos, um não recebe mais, o outro não recebe menos. Todos nós recebemos 10 minas. Isso é, a ideia aqui representativa é que nós recebemos o Evangelho, não é? Com tudo que está envolvido, o pacote quando Deus faz uma aliança conosco e através de Jesus traz para a gente a salvação, esse Evangelho que prega a salvação, essa salvação que recebemos, ela traz todo um pacote, tá certo? Então nós recebemos os dons do Espírito Santo, vem junto quando eu recebo o Evangelho, eu recebo a revelação da palavra, tá certo? Eu recebo o Espírito Santo, e aí eu recebo perdão, eu recebo purificação, eu recebo santificação, eu recebo tudo isso. Quer dizer, não só eu, mas todas as pessoas, de maneira indistinta, recebem. Não tem a ver com leitura, educação formal. Não tem a ver se você sabe ler ou se você não sabe ler. Não tem a ver se você sabe falar bem ou não sabe falar bem. Não tem a ver com as suas capacidades naturais, certo? Mas isso tem a ver com o Evangelho que é dado de maneira graciosa. Então, todos nós recebemos. Quando você se converte, você recebe um pacote. Esse pacote que é chamado de Evangelho, o Evangelho que envolve toda a salvação que o Senhor traz para cada um de nós. E aí, então, os privilégios, eu coloquei alguns deles, mas tem perdão, salvação, libertação, purificação, e aí eu botei os dons, a própria revelação da palavra para você, a presença do Espírito Santo na sua vida, certo? Então, isso é uma coisa muito séria. Agora, nós não recebemos isso para que isso se torne algo para ficar depositado tão somente na minha vida de maneira estagnada, tá? Então, presta atenção, porque esse versículo é muito rico. Esse versículo lá do Tiago 4,17 é muito rico. Nós não recebemos a presença do Espírito Santo, a revelação da palavra, os dons do Espírito Santo, salvação, perdão, libertação, nós não recebemos isso, tá certo? Para que possamos guardar para nós. Nós não nos tornamos apenas depositários, tá? Um lugar onde ficam guardadas as coisas. E ali fica aquilo ali só para nós. No versículo 13, essa parábola mostra isso. No versículo 13, a ordem é: negociai até que eu volte. Olha a ideia. Negociai até que eu volte. Quer dizer, usem o que vocês receberam. Veja, vocês receberam. Não é algo que vem da gente. A salvação não é algo que vem de nós. O Espírito Santo não é algo que vem de mim mesmo. Tá? Os dons que eu tenho não são de mim mesmo. A revelação da palavra, a abertura dos meus olhos para ver a palavra não vem de mim mesmo. Perdão, salvação é algo que eu recebo de Deus. Então, usem o que vocês receberam de forma que tragam lucros para o Senhor Jesus. Essa é a ideia. Tá? O negociante é aquela pessoa que negocia algo que tem com vistas com que aquilo ali possa crescer. Então, a ordem aqui é muito clara. Negociem até que eu volte. Eu estou dando a vocês, e veja que é interessante, porque no verso 13 diz que ele chamou 10 servos seus. Então, ele não chamou as pessoas lá de fora, ele chamou pessoas que tinham uma relação com ele.
Isso é muito sério. Tá? E aí o que é que ele está me dizendo aqui, jovens? Está me dizendo aqui, irmãos e irmãs estão me ouvindo. O que é que ele está dizendo para mim? Que eu não tenho justificativa para receber esse evangelho e ficar quieto, parado. Tá? Deus me dá algo com propósito. O propósito de Deus, ele não termina em mim. O propósito de Deus não estaciona na sua vida. O propósito de Deus é a partir de você. Ele abençoa você para que você abençoe outra pessoa. Essa é a ideia. Então, a ordem que cada um de nós recebemos, não apenas a liderança da igreja, o pastor, mas todos nós, negociai até que eu volte. Tá certo? E uma coisa interessante é que quando ele volta e ele chama os seus servos, veja que os dois primeiros servos dizem assim: a tua mina rendeu. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho tem o poder de crescer, se for usado. Olha como isso é sério. Veja, eu recebo, eu não tinha, eu recebo uma ordem, mas esse evangelho que eu recebi, que é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a revelação da sua palavra, tudo isso que eu recebi na minha vida, tá certo? Isso tem em si mesmo a capacidade de crescer ao ser usado. Para que você não possa se excusar e dizer assim: mas eu não sei. Porque a ordem é negociar. O que ele está dizendo é que essa mina, por si mesma, ela tem o poder de crescer se ela for usada. Então, deixa eu passar aqui para vocês entenderem melhor isso. Quando eu desenvolvo o que recebo responsabilidades e autoridade em maior grau. Olha que coisa tremenda. Quando eu desenvolvo o que eu recebo mais responsabilidade. Aquele homem recebeu 10 minas e quando o Senhor voltou, ele disse: a tua mina rendeu 10. E olha o quanto ele de autoridade foi colocada sobre ele. Ele recebeu 10 minas, negociou aquelas 10 em mais 10, e a recompensa que ele recebeu foi justamente governar 10 cidades. Olha que coisa interessante. Tá certo? Olha como isso é importante. Quando eu desenvolvo o que eu recebo, a minha responsabilidade, e eu recebo responsabilidade e autoridade em maior grau. Quando eu desenvolvo o que ganhei, eu mostro a minha fidelidade. Então, qual foi o pecado do terceiro servo que enrolou no lenço? Omissão. Ele recebeu algo valioso, ele não tinha, ele recebeu algo valioso. Ele recebeu uma ordem, mas o que é que ele fez? Ele guardou. Guardou para si. Guardou consigo. Tá certo? Ele não negociou. Amados, quando a gente negocia alguma coisa, nós somos abençoados. Não é? Nós somos abençoados. Quando uma pessoa me vende limão, ele ganha porque vendeu limão, mas eu ganho porque eu comprei o limão. Entenderam? Então, quando você negocia aquilo que desenvolve aquilo que Deus deu a você, não é você apenas que ganha, mas a outra pessoa termina sendo abençoada. E aí nós vamos ver o que aconteceu com esse terceiro servo. Olha o que é que Jesus disse. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem,
dar-se-lhe-á, quer dizer, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Amados, isso é muito interessante. Tá? Por que é que Jesus tirou aquele homem nobre, tirou daquele que tinha enrolado no lenço aquela e que não fez nada? Por quê? Eu coloquei aqui. Primeiro, porque há da parte de Deus confiança em mim. Deus confia em você. Ele deu as minas e foi para uma terra distante, uma posse de um reino, a Bíblia diz. Então ele colocou a sua riqueza, as suas riquezas ele colocou na sua mão e na minha mão. O evangelho é riqueza. Tá? O Espírito Santo, os dons são riquezas que vêm da dispensa divina para você. Então, quando ele diz negociai, quando ele dá a você, então ele está confiando em você. Ele está confiando em mim. Por isso, aquele servo foi tirado do que ele tinha. Certo? Deus confia em você e espera que justamente você possa corresponder a essa confiança. Certo? Presta atenção. Deus espera que você possa corresponder a essa confiança. Ele confia em você, meu filho. Ele confia em você, meu irmão, minha irmã. Ele confia em você para que o evangelho que você recebeu, os dons que você recebeu, você possa dividir, compartilhar, negociar com outras pessoas. Segunda coisa, há da parte de Deus uma prova, ele lhe prova, ele nos prova. Na hora que ele põe nas suas mãos, na hora que ele coloca nas minhas mãos, ele está nos provando. Ele confia em mim, mas ele está me provando. Tá certo? Até que ponto eu sou digno da confiança de Jesus? Até que ponto você que está jovem, que está me ouvindo, tem compartilhado aquilo que você tem recebido? Ou só tem ficado para você? Ou você só tem sido receptor daquilo que Deus tem para a sua vida? Às vezes a gente é só o receptor. Às vezes a gente fica o tempo todo recebendo, mas não faz nada, não abençoa ninguém, não negocia aquilo na vida de outras pessoas. Há da parte de Deus uma prova, e depois vem a recompensa. A autoridade sobre as cidades só vem depois que você é provado. Certo? Veja, quem é fiel no pouco, ele diz que coloca sobre o muito. Isso é muito sério. Então, confiança que Deus depositou em você. Está colocando você em prova e tem uma recompensa para a sua vida. Ok? Aprenda. Naquilo que focamos, aquilo se desenvolve. Aquilo que você foca, aquilo se desenvolve. Eu botei aqui, seja músculos. Você está lá, por isso que eu botei lá, atrofiado ou desenvolvido. Né? Todos nós podemos ter músculos como esse cara aí. Mas de que depende isso aí? De eu focar. Se eu for um dia para a academia e passar um mês sem ir, eu não vou chegar a isso. Por quê? Porque eu não foquei nisso. Certo? Eu preciso focar. Aquilo que eu foco, aquilo que eu... e aí tem um autor, Steve Jobs, tá? Steve Jobs, que é um empresário aí que vocês conhecem, ele diz assim, foco é dizer não às centenas de outras boas ideias. Então, a gente precisa focar. Seja os músculos, seja a mente, seja a aprendizagem de um idioma, seja a aprendizagem de um instrumento. Quanto mais você foca, mais você vai tocar bem. Quanto mais você foca na aprendizagem de um idioma, mais você vai se expressar bem. Quanto mais você usa a sua mente,
mais a sua mente vai se expandir. Tá? Daqui a pouco a gente vai ouvir Cristiano com essa questão de rede neural, né? As sinapses, tudo isso que vai acontecendo e que vai ampliando a sua mente. Não é assim, verdade? Aquela pessoa que começa a estudar hoje, ela começa a estudar, e qual é a ideia do estudo? Aquela disciplina do estudo. É fazer com que parece ser chato, parece ser cansativo, mas à medida que você vai estudando, que você vai estudando, que você vai estudando, daqui a pouco aquilo se torna um hábito, e daqui a pouco a sua mente, tá certo? Se expande e você acha aquilo ali muito normal, tá certo? A mesma coisa você vai para uma academia. No primeiro dia que você vai, volta todo quebrado, né? Segundo dia, volta todo quebrado. Daqui a um tempo você não sente mais aquilo ali. Por quê? Porque os músculos foram desenvolvidos, certo? O problema, amados, é que nós não focamos no propósito que Deus tem para a nossa vida. É interessante. Esse é um problema. A ordem que eu recebi e aí Lutero dizia uma coisa muito interessante que eu queria que vocês pensassem comigo. Lutero diz o seguinte: você foi criado para glorificar a Deus. Então, enquanto você trabalha, você precisa glorificar a Deus. Enquanto você estuda, você precisa glorificar a Deus. Enquanto você joga bola, você precisa glorificar a Deus. Enquanto você faz qualquer coisa, você precisa glorificar a Deus. O grande problema é que a gente termina perdendo o foco disso. E a gente termina focando só no trabalho ou só numa outra coisa, e a gente termina perdendo o foco de que Deus me colocou ali para que eu possa, com aqueles dons, com aqueles talentos, com aquela capacidade, com a presença do Espírito Santo em minha vida, para que eu possa negociar e trazer lucros para o reino dele, para ele mesmo. Tá? Então, você jovem que está me ouvindo aqui, deixa eu abrir um parêntese, jovem que está me ouvindo aqui. Pastor, está tão difícil estudar. Por que é tão difícil estudar? Porque você não tem focado. Por que é que uns chegam e outros não chegam? Porque eles focam. Né? Eles colocam como objetivo e dizem não a centena de outras coisas. Certo? Devemos focar naquilo que é interesse do nosso Senhor. Isso deve ser a nossa prioridade. O restante a gente faz, mas é secundário. Só que, amados, o que é que a gente faz? A gente coloca prioridade nas nossas coisas, ou trabalho, ou estudo, ou alguma outra coisa, e não priorizamos o reino dele. Certo? A gente deixa isso para o resto. Isso é secundário. Isso é se der. Veja, eu não estou dizendo que você vai se tornar como Luciano e Rosilda missionários. Não estou dizendo isso. E pode ser que Deus te chame, é verdade. Ou como Fabiana, que está na Cristolândia. Ou a nossa irmã Verinha, Verônica, que está lá na Cristolinha Feminina, lá no Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você, como um servo de Jesus, você precisa perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça no lugar que eu estou? Certo? Porque a ordem é negociar. Essa é a primeira visão, tá? Primeiro entendimento de que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz está pecando. O outro entendimento está lá em Mateus capítulo 25. Deixa eu só parar aqui. Pronto, deixa eu parar aqui porque aqui eu vou entrar em outro assunto. Cadê Cristiano? Bota a cara aí, Cristiano. Pronto, ficava bonita, pai. Cabelo penteado e não quer aparecer. Como é que você vê essa questão das... eu falei certo mesmo, essa questão das sinapses, a mente que se expande, como é que funciona isso? Eu tenho um professor que ele disse que a gente tem que viver e morrer feito uma vela acesa. Sempre trabalhando, sempre com energia no foco que a gente tem para poder fazer, que a gente escolhe fazer, né? Porque ele é neurocirurgião e ele diz o seguinte: a maioria das pessoas terminam, são os idosos
terminam tendo problemas quando ficam muito tempo parado, né? Sem fazer nada, aí pode ocasionar demência, né? E outros tipos de doenças. E Uhum. aquelas pessoas que não são tão idosas, idade avançada, mas elas podem ter dificuldade de desenvolver ou seja, uma pessoa que tem mais facilidade de aprender ou de fazer alguma outra atividade, quando ela repete, se esforça, se esmera em fazer, essas conexões elas vão sendo criadas numa quantidade muito maior e cada vez mais a pessoa vai ficando com mais habilidade, né? Vai ficando mais hábil Uhum. naquela tarefa. Diferentemente de quem não não treina, não gasta energia naquela atividade, não desenvolve aquela atividade. Então, ele vai ter uma dificuldade maior justamente por conta dessas conexões, dessas redes neurais, que elas não estão tão fortalecidas, né? Uhum. Pela repetição, pelo fato de estar fazendo aquilo ali. Então, é essa a ideia. Quanto mais, por exemplo, eu tinha um professor, ele era comandante aqui de 2 a 3 estados do Exército de Salvação. E ele era doutor, então ele me ensinava. Então a quantidade de livros que ele lia era impressionante. Ele até dizia assim, olha, se vocês forem fazer um doutorado, vocês precisam conversar muito com a esposa, porque assim, a quantidade de livros que vocês precisam ler é estupenda, tá certo? E vocês precisam conversar muito com a esposa, porque assim, vocês vão ter dificuldades com a questão de tempo. Aí ele disse uma coisa, depois de um tempo passado, a minha leitura de um livro já é muito mais fácil do que quando eu comecei. Então, eu consigo ler muitos livros, tá certo? Por quê? Porque eu já li tanto que minha mente foi se desenvolvendo e aí eu já consigo ler com uma facilidade maior, aprender o entendimento, guardar aquilo ali, do que na época que eu comecei. Eu achei muito interessante isso aí, essa visão, tá certo? E essa visão que ele disse, então acho que tem a ver com o que você falou, né? As redes neurais, as sinapses vão acontecendo e você vai ampliando, né? Ampliando a sua capacidade de entendimento. É assim mesmo, é essa ideia. Cristiano. É essa a ideia em qualquer área da vida, né? As conexões vão se fortalecer na medida que... Então, eu acho que todo mundo passa por isso, em qualquer área, seja em um trabalho ou alguma atividade nova que a gente vai fazer, né? Às vezes a gente acha que é incapaz, que não consegue, porque algo novo é um desafio, mas à medida que você persevera naquilo que você está fazendo, e aí você vai conseguindo, através da repetição, através do esforço, da perseverança, você, depois de um tempo, você vai achar aquilo muito mais fácil, né? Porque as conexões estão se formando. Isso em qualquer área, não só na área de estudo, mas em qualquer tipo de área que você for fazer na vida, isso é uma verdade, né? Pelas teorias que a gente tem, e é uma área que está se estudando não só na área da saúde, né? Mas na área da física também. Tem pesquisas que já estão despontando nessa área de entender como é que isso se processa. E independente da área que se estude sobre isso, há uma convergência com relação ao esforço, à repetição, à perseverança, à continuidade naquilo que você se propõe a fazer. Muito bem, muito bem. Então, os irmãos estão me ouvindo aqui, veja. Vocês não vão sair daqui hoje, a não ser que você fechou o áudio para não me ouvir. Mas você que está me ouvindo hoje, presta atenção. Você recebeu de Deus. Eu recebi de Deus um pacote da salvação, que é o pacote do Evangelho. Você recebeu capacitação espiritual. Você recebeu graça. Graça é favor imerecido, mas em outros momentos graça é capacitação que Deus lhe concede. Você recebeu dons espirituais, que são capacidades espirituais para desenvolver. Você recebeu a presença do Espírito Santo na sua vida, mas você não recebeu isso apenas para você. Tá certo? Você é o ponto
em que Deus colocou, mas Ele quer que você se... É como uma lâmpada, tá certo? A energia vai chegar naquela lâmpada, mas não chega para ela iluminar a si, tá certo? Chega para que ela possa fazer a diferença dentro de um ambiente. Nós somos chamados para fazer a diferença dentro desse ambiente. É isso que a parábola das 10 minas me ensina. Então, você não pode chegar um dia para Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho o que oferecer. Senhor, eu não fiz nada. Tá certo? Senhor, eu não tive como. Primeiro, porque você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Segundo, que o Espírito Santo colocou em você dons. Tá? Então, terceiro, que você tem a graça que capacita, que está dentro de você. Então, a gente não pode se excusar, se desculpar e dizer que nós não temos condições, capacidades, tá? Porque Deus está dando a você e deu a você tudo isso. Nós somos chamados a usar. Pastor, em que área? Primeira coisa, primeira área, as pessoas que estão ao seu redor. Tá certo? Seu trabalho, sua família, trabalho, família, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Essa é a ideia. Tá certo? Então, Deus deu para que você, se você é de uma empresa, as pessoas estão com você nessa empresa. Então, Deus colocou você ali, colocou essas pessoas para que você faça a diferença na vida delas com aquilo que Deus deu a você. Esse é o primeiro entendimento. A gente não pode pensar de viver só para a gente. Tá? Não existe essa ideia no Evangelho de individualismo e egoísmo. Deus deu a você as coisas para que você possa abençoar. É um ciclo. É a ideia do amor. Tá? Esse é um lado. Vamos para o outro lado. O outro lado é que eu vou abrir aqui, que é Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, que vocês já conhecem. Ele diz assim: a respeito daquele dia e hora, deixa eu me ver, 25, estava vendo antes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão separadas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Aí no versículo 41 ele diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo os seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha que coisa pesada. Por que é que os cabritos são condenados? Por aquilo que deixaram de fazer. Por aquilo que deixaram de fazer. Certo? Essa é a ideia. E a gente se lembra da palavra de Jesus em Lucas 12, 47. Aquele que conheceu, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E aqui o contraste, pastor Augusto Nicodemos diz assim, o contraste é entre o saber e o não fazer. O conhecimento do bem, que não é seguido de ação concreta, acaba sendo pecado para o sabedor. Olha como isso é muito sério. E eu coloquei aqui, na verdade, tudo que recebemos vem da parte de Deus. Logo, devemos usar para a sua glória e para abençoar o outro.
abençoar o outro. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, que é muito interessante. Só um momento, moment please. Vou passar para vocês aqui. Isso. Pronto, deixa eu só abrir agora. Deixa eu só abrir. Só um momentinho. Espera aí, ó. Só um momento. Pronto, vejam isso aqui. Do joio? Esse aqui esse é o joio, né? Vou mostrar aqui para o pessoal. Esse é o trigo. Então, lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Bom, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Madeline. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum, papai. Ele não tem fruto, só a palha, só. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, dá uma pegada. Aplaudir de pé, hein? Deu para entender o vídeo? Ficou claro? Que interessante, né? Simples. Ele mostra o joio e o trigo. São parecidíssimos. Qual a diferença? No fruto. Pastor, por que o senhor colocou isso para a gente? Porque, amados, veja. Vocês são a geração. Talvez nós sejamos a geração que vai ver a vinda de Jesus. Talvez nós sejamos essa geração. Se nós estamos aí, a gente não sabe. A gente que sabe que Jesus disse assim, esse que veio como vem um ladrão. E nós precisamos parar e pensar o que é que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi. Não é apenas com a minha vida, mas com aquilo que eu recebi de Deus. Sabe? Deus tem me adubado, lembra? O rapaz ali falou, o agricultor disse que o joio está ali, está sendo recebido água, cuidado, adubo, tudo isso. Mas não dá nada. Só é palha. Parece, mas não é. Então, Deus tem abençoado você. Deus tem dado a mim e a você cuidado, provisão, a ação do Espírito Santo, dons, o que é, e nos deu uma ordem. Porque ele não apenas deu, mas ele deu uma ordem. Negociem. Se preocupem com os outros. E aí, amados, nós vamos ser chamados por Deus. Nós vamos ser chamados por Deus e vamos ser cobrados por Deus no que fizemos ou não fizemos. Pastor, mas eu sou salvo pela graça e não tem nada disso. Tem, porque pode ser que você descubra no último dia, no dia do juízo, que você não era salvo, coisa nenhuma. Se você vive tão somente para você mesmo, preocupado com você mesmo,
E aí, jovens que estão aqui, vamos despertar. Primeiro, no meu raio de ação, o que é que eu posso fazer? Segundo, no raio de ação maior, o que é que eu posso fazer? Eu vi um pastor dizendo uma coisa interessante. Ele disse: o que é propósito? Ele disse que propósito é uma necessidade que existe, tá certo? E que Deus capacita alguém para ser a solução daquela necessidade. Eu achei muito interessante. Ele disse que quando Deus capacita alguém para ser a solução daquela necessidade, existe um propósito ali. Então, existem pessoas nesse mundo que estão cheias de necessidades. E você tem a solução para essas pessoas. Você é a solução para essas pessoas. Não importa se você sabe ler ou se não sabe ler, se você tem curso, se não tem, se você tem dinheiro, se não tem, mas você é a solução. Nós somos a solução para essas pessoas. A igreja é a solução para essas pessoas. Tá? Eu sozinho, como pessoa, como crente, um membro do corpo de Cristo, mas a igreja pensando de uma maneira institucional, como corpo de Cristo junto. Nós somos a solução para essas pessoas. Nós fomos chamados para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós somos chamados para trazer fruto. E fruto é algo que é interessante. O trigo se levanta, o trigo está lá, mas percebeu, o fruto é para quem? Para quem o trigo dá o fruto? Para outro. O trigo não se alimenta do fruto. O fruto é para abençoar alguém. Então, vamos pensar nisso, amados. Vamos colocar diante de Deus, o que é que eu posso fazer? Deus, qual é o propósito que eu tenho para a minha vida? Que necessidades o Senhor quer que eu possa suprir? Se a gente não faz isso, a gente termina se perdendo, sabe em quê? Conosco mesmo. A gente termina buscando satisfazer as nossas necessidades e deixando de lado. Eu estava hoje, acordei pela manhã, e eu estava pensando, pai, eu estou com 54 anos de idade. Daqui a pouco eu estou com 60 anos de idade. Que legado, que diferença eu vou fazer na vida de outras pessoas. E amados, isso é muita coisa. Essa semana passada, a Verônica, que hoje não está conosco, porque ela está trabalhando à noite, Verônica, Josenil está aí, Josenil que é lá do Lameiro, Verônica era uma ovelha nossa lá do Lameiro, fruto de um trabalho missionário lá do Lameiro. Eu fiquei tão contente, porque Verônica está no Rio de Janeiro. Veja, nós pregamos o evangelho para ela numa casa de farinha do pai dela. Era onde a gente fazia o culto. Ela se converteu. Irmãzinha lá do meio do mato, lá puxando para a Feira Nova, com os pais, recebeu o evangelho. Hoje está abençoando vidas lá no Rio de Janeiro, trabalhando com mulheres dependentes de droga, mulheres que envolvimento com feitiçaria e tudo. E eu fiquei tão contente, porque ela disse assim para mim, pastor, a gente aqui, a gente tem que trabalhar com... Então, nós temos 2 ou 3 mulheres que a gente tem que ter vida na vida. O que é vida na vida? Elas precisam ver em mim vida, porque eu sou exemplo para que elas possam sair da situação que estão e poderem ter uma vida completamente diferente, nova, restaurada. Então, eu tanto ensino como eu mostro para elas que o tipo de cristianismo que deve se ter. E eu fiquei tão contente, sabe por quê, irmãos? Porque, pensa, uma coisa que nós fizemos lá numa casa de farinha, chegou até no Rio de Janeiro e tem abençoado tantas pessoas. Olha que coisa tremenda. Isso não tem dinheiro que pague. E isso é muito bom. Então, Deus chamou vocês. Você não pode chegar para mim e dizer assim, pastor, eu não sei, eu não posso. Não pode, porque Deus está dizendo que Ele deu a você 10 minas, como deu a todo mundo. Pastor, mas é porque é difícil. O Cristiano falou aí, é verdade. No começo, tudo é difícil. Isso vai desde andar de bicicleta,
a dirigir um carro, tá certo? Ou o primeiro dia do seu trabalho. Primeira vez que eu fui trabalhar na Caixa Econômica, eu era de menor ainda, eu não esqueço nunca. Eu vou contar para vocês, mas eu nunca me esqueço disso. Tinha um perfurador. Você sabe o que é perfurador? Que é aquele objeto que perfura os papéis para colocar na pasta, né? Então, eu fiquei intrigado como é que eles conseguem perfurar tão no meio para ficar tão arrumadinho. E eu peguei o papel e comecei a ajeitar para um lado e para o outro. Aí a minha subgerente, chegou, dona Socorro, chegou e disse assim: ô, senhor Reinaldo, o que é que o senhor está querendo fazer? Não, eu estou querendo perfurar o papel aqui. E deixa eu lhe ensinar. Ela pegou o papel, dobrou no meio, e aí aquela dobrada no meio ficou a marquinha, e lá no perfurador eu fiquei abestalhado, eu pensava que era para tentar, eu mesmo descobri ali como é que aquele negócio ficava para um lado ou para o outro. Que maluquice a minha! Meu Deus do céu! Era uma besteira, mas eu não sabia. Até que um dia eu cheguei a sair da Caixa Econômica, fui ser tesoureiro, secretário de Finanças dentro do município. Imagine. Por quê? Porque a gente foi crescendo, a gente vai aprendendo. Então, o primeiro dia é horrível. O primeiro dia que eu fui pregar numa igreja em Carpina, eu preguei mais de 1 hora, acho que 1 hora e meia. Tremi tanto. Mas hoje é diferente. Deus colocou a vocês. Vocês estão me ouvindo hoje. Eu tenho 33 pessoas aqui hoje. Poderia ter 50, 40, mas aprove a Deus que tivessem vocês aqui. Vamos fazer a diferença. Vamos abençoar a pessoa. Deus chamou você para fazer a diferença. Porque Deus já deu aquilo que você precisa. As ferramentas, a capacidade já está na sua mão. Ele já deu as ferramentas, ele deu o poder do Espírito Santo, já está na sua mão. Agora é você usar. Diga lá, Cristiano. Sei que a gente já está terminando, eu acho que o pessoal já está se acostumando. Vamos estudar em Cristiano de novo. Mas assim, eu estava pensando aqui, dando um estudo, e sobre o texto, né? A gente sabe que deve fazer o bem e não faz, a gente está pecando. Aí, por que a gente não faz? Se sabe que deve fazer o bem, né? E aí eu estava relembrando o texto, porque no começo do versículo 17, aquele pois, aí em algumas traduções usa portanto, né? Sim, aí nos remete à situação anterior. Quando a gente vai olhar desde o capítulo 3, que ele está falando da língua, que na mesma fonte não pode jorrar água doce, água salgada. Sim. No versículo 13, que ele diz: quem dentre vós é inteligente e sábio, mostre pelo seu bom trato, pelas suas obras de mansidão e de sabedoria. E aí no início do capítulo 4 ele diz: de onde vêm as guerras e paixões? E aí ele começa a colocar, né, a visão egoísta que nós temos, que o mundo tem. Aí ele vai colocar essa questão da amizade com o mundo, desse envolvimento com o mundo, do sistema do mundo, dos valores do mundo, né? Ele vai colocar aí, e assim, como isso é um impedimento, essa visão que a gente está dentro de uma sociedade, a gente incorpora essa visão egoísta, egocêntrica dos nossos próprios desejos, a gente termina esquecendo, ficando cego para as habilidades e os talentos que Deus, os dons que Deus nos deu para poder abençoar outras pessoas. E aí, a gente estava vendo no estudo anterior, justamente do orgulho das pessoas em planejar os seus próprios sonhos, né, da sua soberba, da sua jactância, em planejar os seus próprios sonhos e esquecer que amanhã pode nem estar aqui mais, né? Feito o homem lá do celeiro, que quis juntar muita coisa. E aí ele vai dizer, olha, portanto, né, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, muitas vezes, e eu tenho pensado isso muito, me ajudou muito o tempo que eu passei em Livre Florestinha. Assim, existem pessoas que todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos, né? A gente tem planos, a gente tem os nossos desejos pessoais, mas aí a preocupação, ao meu ver, é justamente com a essência. O que é que está lá dentro?
O que é que está lá dentro e está saindo de uma maneira diferente do que devia sair, né? Água doce, água salgada. Porque se eu sei que eu devo fazer o bem, então, naturalmente, isso deveria ser uma prática comum. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se a gente não prestar atenção que isso são sintomas de uma doença que nós temos, né? A gente não vai conseguir resolver o problema por dentro. Porque o que a gente pode cair na armadilha é do ativismo religioso mecânico. Então, eu vou para as atividades da igreja agora, vou fazer alguma ação, né? Mas lá dentro, a motivação ainda não foi alterada. A mente não modificou-se. E aí é contrário do que ele coloca como frutificação e prática de boas obras, que é ação do Espírito, pelo reconhecimento de que Deus ele é soberano, de que nós somos instrumentos na mão dele, né? E a dádiva de estar vivo e de ter os talentos e dons que nós temos é para o louvor da sua glória. É uma forma muito profunda, porque o fato da gente não estar fazendo o que a gente deveria fazer de bem, né, do bem, é justamente pelo fato de não estar dentro dessas situações. Né? Alguém quer falar mais sobre isso? Quer se manifestar sobre isso? O que nós conversamos hoje à noite, antes de nós encerrarmos. Qualquer pessoa pode falar, quer dar um testemunho, quer fazer uma pergunta. Pode falar. Eu quero agradecer a honra de ver o pastor, né, grande estudioso da Palavra de Deus, e Cristiano, que é uma afinidade. A gente tem muito a aprender. Eu agradeço muito esses estudos, pastor. Mesma vez entrando atrasado, a gente aprende muita coisa. Amém, meu amado. Pastor, me permita uma coisa rapidinha. Segura só uma coisinha. Se você não leu ainda, pés como os da coça nos lugares altos. Olha o que é que ele diz assim: o amor, quando não é compartilhado, morre. Temos que dar aos outros tudo o que recebemos, ou o amor deixará de ser amor. O amor só pode viver em nosso coração à medida que se propaga por meio do compartilhamento. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O amor, quando não é compartilhado, morre. Temos que dar aos outros tudo que recebemos, ou o amor deixará de ser amor. Se você não leu esse livro, leia. Tem muito a ver com essa questão aqui. Eu não tenho esse livro. Na verdade, eu já tive 4 livros desses, mas eu emprestei e gostaram tanto que não me devolveram de volta, né? O livro. Mas eu tinha feito essa anotação. Cristiano, por favor. Rapidinho, só para poder tirar uma impressão ou alguma impressão que se possa ter. Né? Assim, hoje eu tenho facilidade de falar, né, as coisas, mas o pastor que é mais antigo, os irmãos que são mais antigos, que acompanharam no começo, assim que eu cheguei na igreja, depois de uma semana ou 2, colocaram para orar, eu tremia, né? Tem um amigo que mandaram, eu cheguei na barragem, mandaram cantar um louvor, misericórdia, deu vontade de nem voltar mais para a igreja, né? E no trabalho ou na faculdade, onde eu estava, eu comecei a falar melhor, né, expor aquilo que eu pensava, mas tinha vergonha, tinha medo. Não foi por conta do estudo, não foi o estudo que me fez. Claro que o estudo contribui, a questão de leitura, tudinho. Mas sabe o que foi que me ajudou a organizar as ideias e poder falar e perder o medo de falar? Foi nas sessões. Quando eu era convertido, eu ia para as sessões e eu ficava olhando os irmãos mais antigos, pastor Ernesto, Ramils, na época, e outros irmãos, como é que temas tão delicados, como é que a pessoa agora vai sair de uma coisa dessa? Às vezes a pessoa está presente, vai falar de uma situação daquela pessoa, vai disciplinar alguma coisa, como é que a pessoa consegue falar, né? Porque eu teria vergonha, medo da reação, e eu achava isso tremendo. Eu ficava ali só encolhidinho, com medo de falar, cutucando alguém, olha, tu não acha isso não, vota assim, não sei o quê. E isso me ajudou muito,
né? O fato de eu estar lá dentro da sessão, de eu várias vezes, de eu olhar os outros irmãos, de também nos projetos missionários que o senhor, né, fazia, a gente levava, onde o senhor perguntava a gente alguma coisa, né? E às vezes nos pequenos grupos. Isso me ajudou a colocar muitas coisas do que eu pensava. E quando eu fui para o trabalho depois, né, e para a faculdade, isso se tornou mais fácil, né? Então, como é importante Uhum. a gente se envolver, porque a gente olha para uma pessoa, para alguém, mas assim, não, eu não vou chegar no mesmo nível de fulano ou de ciclano, eu não consigo falar do mesmo nível de ciclano, mas ninguém nasceu sabendo, né? A gente vai desenvolvendo com a graça de Uhum. Deus, com as experiências, com os compartilhamentos com os outros irmãos, para distorcer isso, né, da mente e achar que a gente não é capaz, que não pode, que nada, e eu preciso melhorar em outras coisas que o irmão que está aqui pode me ajudar, né? Ô, pastor, Sim. permita, Diga aí, o que o Cristiano Tornel. falou faz muito sentido. Eu, quando lembro do propósito da igreja lá em Frei Miguelinho, né? Em que uma grande Sim. quantidade estiveram lá, que a gente teve um estudo, mas também contribuímos com estudos também lá para outras pessoas. Então, quando a gente começa a disseminar aquilo que a gente aprende, a gente começa a desenvolver. A gente Sim. deixa de ser um mar morto, né? Porque o mar morto recebe vida, Uhum. mas pela quantidade de sal que existe, ele não passa essa vida para outro local. Então, Uhum. para mim, o divisor de água nessa questão da desenvoltura de ler, de passar o conhecimento, é justamente aquilo quando a gente aprende e repassa. Aprende e repassa, e Frei Miguelinho, um divisor de água para a igreja e para alguns irmãos que ali tiveram, logo no início da Amém. evangelização. É verdade, é verdade, é verdade. Eita, amados, que bom ver vocês. Estava com saudade, né? Estava com saudade. Eu sei que foi uma bênção com o Cristiano na quarta-feira, mas eu estava com saudade de estar com os irmãos. E hoje eu corri um bocado, vim de Vitória, mas eu queria muito de estar hoje partilhando essa palavra, que também falou muito ao meu coração. Eu fico hoje me perguntando, Senhor, as pessoas com quem eu vou ter o contato hoje, qual delas, ou todas, o que é que o Senhor quer que eu fale? Que oportunidade o Senhor vai me dar para abençoar essas vidas? Isso gera dependência, irmãos, sabe? Porque a gente começa o tempo todo a perguntar ao Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? A quem o Senhor quer que eu abençoe? Uma palavrinha só que faça a diferença, entendeu? Então, amado, vai dormir, eu vou jogar daqui a pouco esse tema aí, esse videozinho também eu vou jogar, pensa nele, pensa nisso aí. Hoje nós estamos gravando, quarta-feira não foi gravado, viu? Thaís terminou esquecendo de gravar, eu queria ter ouvido, mas Thaís ficou pensando em Felipe, pensando no amor, meu amor, meu amor, aí terminou, meu gordinho, meu fofinho, aí terminou não chegando lá. Tá? Mas hoje ele está sendo gravado, a gente vai editar, vai jogar para o pessoal, compartilha isso com a turma aí, com o pessoal que você conhece, pensa nisso, não deixa que isso apenas você ouviu e ficou ali. Não, começa a ouvir Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu use esses dons, esse evangelho, o teu Espírito Santo? Não é? Lembra do que diz Pés como os da costa nos lugares altos. O amor que não é compartilhado morre, porque a essência do amor é se dar. Então, quando não se doa, ele termina morrendo e a gente termina pagando, entendeu?